Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Olha que Deus tem sido sempre misericordioso conosco, nos ama, mas nos quer sempre no caminho certo, e às vezes nós preferimos o caminho que não nos leva a Ele, e a Ele próprio, como Jesus se coloca como o caminho, a verdade e a vida, é que nós deveremos seguir. Por isso nós temos orientações, normas, decretos, leis, constituições e tantas palavras que podemos dizer, que é um conjunto de observâncias que devemos ter. Mas às vezes nós não sabemos como compreender aquelas leis que nos regem. Nós ficamos presos a algumas leis que não nos realizam e nem realizam ninguém. Mas deixamos aquilo que é essencial. Como Jesus fala em certo momento que às vezes nós coamos um mosquito e deixamos passar um camelo. Quer dizer, nós preocupamos com as pequenas coisas e as grandes passam. Não que nós não demos conta, mas que nós não nos preocupamos com elas. E como os judeus tinham muitas leis, mas eram em número 613 aproximadamente, eles sabiam todas as leis de cor, e para eles eram todas do mesmo nível, não existia aquela mais e aquela menos. Até que um dia perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento,
Jesus perguntou o que lê ali. Não é que ele quisesse saber qual era, mas queria colocar Jesus à prova. Só que Jesus, sempre esperto e sábio, perguntou o que está escrito, que eles observavam desde a lei do tempo de Moisés. E aquele homem que era um doutor da lei, leu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é em primeiro lugar. Aí aquele homem concordou: muito bem, mestre, é isso mesmo. Mas eles ficavam presos às leis sem sentido, porque às vezes nós nos preocupamos com a aparência e não nos preocupamos com o espírito da lei. E sempre com a intenção de colocar Jesus numa armadilha, numa dificuldade, eles ficavam de olho, vigiando a Jesus e os seus discípulos. No Evangelho de hoje, eles apanham os discípulos que chegam para comer sem lavar as mãos. Era costume, era lei, lavar as mãos quando chega da praça, tomar banho antes de comer. Para nós hoje, é uma exigência muito forte por causa da pandemia, não é lei. Se você quiser lavar, lava, se não quiser, mas a mão é aquilo que toca em tudo enquanto é lugar e traz impurezas. Ao tocar numa ferida, ao tocar no alimento, a gente ingere aquele alimento com as impurezas. Desde criança nós aprendemos, talvez até nem queiramos ter aprendido, mas a gente aprendeu que tem que lavar as mãos antes das refeições. Não é lavar por lavar, é lavar para se higienizar. Então falar que você tem que lavar a mão, senão não come. Não, por que não pode comer sem lavar a mão? Porque a mão está suja, você pode comer alguma impureza. Então, o espírito da lei é muito mais importante do que a própria lei. E aí Jesus também responde a eles: bem profetizou sobre vocês, Isaías, hipócritas. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Às vezes nós temos uma aparência de bons porque nós somos cumpridores da lei. Precisamos cumprir as leis. Nós temos milhares de leis para serem cumpridas que nós não sabemos. Pergunto a algum motorista, a não sei que seja instrutor de autoescola ou examinador: alguém sabe todas as leis de trânsito? Eu não sei. E se eu for multado naquela lei que eu não sei, eu estou sendo multado justamente, eu tenho que saber. Alguém sabe todas as leis, a não ser que seja advogado do Código Civil? Nós padres, sabemos todas as leis do direito canônico? Não sabemos, mas é uma multa do trânsito, é a multa de uma prefeitura que a gente talvez transgride alguma coisa, é uma multa de algo federal, Receita, o que for, porque nós não sabemos as leis e, sabendo ou não, se nós transgredimos, nós somos multados. Agora, tem coisas que nós não podemos também faltar com amor. Um professor no nosso tempo de seminário dizia: é preferível errar com caridade do que acertar sem caridade. Mas melhor de tudo é acertar com caridade, é claro. E se nós passamos por bonzinhos, mas no fundo que Jesus fala, não é aquilo que entra em nós que nos torna impuros, mas aquilo que sai de nós, porque quando a gente faz alguma coisa errada, em grande parte das vezes, nós já vimos pensando, vimos tramando aquela coisa errada. Se uma pessoa sai e dá um tiro no outro, não foi de surpresa, não. Por que saiu com a arma? Estava tramando alguma coisa. Se alguém, não, eu estou doido para encontrar aquela pessoa, já está tramando, quer dizer, um conjunto de palavras, são 13 palavras, é devassidão, adultérios, ambições desmedidas, fraudes e outras mais que a gente possa acrescentar. Primeiro passa pela nossa mente, pelo nosso coração, e para depois praticar.
Se a gente faz alguma coisa errada sem passar, sem ser tramado, claro que nem sempre a gente tem culpa, mas nós somos, às vezes, como os fariseus, em que Jesus chama de hipócritas. O que é hipócrita? Para nós hoje é aquele fingido, mas podemos colocar aquele que é duas caras. Por quê? Hipócrita, no sentido da palavra, é o ator. Porque o ator, ele no teatro, no filme, na novela, ele não está representando ele próprio, mas ali está representando uma outra pessoa. Vê os atores de novela, cada hora tem uma novela no ar, e o mesmo ator está numa, está na outra. Lá ele representou uma pessoa, aqui já representa outra diferente, lá outra, de acordo com o estilo dele, mas não é a pessoa dele. Então o hipócrita, o ator, na novela ele tem uma cara, na vida real ele tem outra. Só simplesmente isso. Não é que ele seja fingido, que ele está representando. Mas nós somos hipócritas porque nós mostramos duas caras para os outros. Por fora a gente é uma coisa e por dentro é outra. Aí não dá para aceitar. Nós precisamos deixar que o nosso exterior revele o nosso interior, e não o contrário. Que a gente possa mostrar para os outros que nós somos. Não é a gente ser mal e sair vomitando coisas ruins na cara dos outros. Precisamos nos conter. Mas por que a gente ficar bajulando, idolatrando o outro e ficar por dentro da nossa câmera? Se eu te pego depois, te dou um tiro, um tapa, o que for. Então, que a gente pode estar falando mal, até a gente conversava um pouquinho ali, quando, fulano é isso, quando chega, fulano, que tempo, que saudade, beijinho para cá, para quê? Vamos ser sinceros, porque se alguém nos chama de hipócritas, ou se nos chama de fariseus, eu acho que isso vai nos ofender, mas precisa de que nós tenhamos condições de não ser, vai depender de nós. Quando alguém fala que a gente é e a gente não é, então a gente vai simplesmente provar com a nossa vida. Pode até falar, não sou, por isso pode explicar. Mas eu preciso testemunhar com a minha vida. E hoje, como disse no início, 5º domingo de agosto, no mês vocacional, nós celebramos o dia do catequista. Quem é o catequista? Os primeiros catequistas são os nossos pais. Aqueles que nos ensinaram a falar de Deus, falar o Papai do Céu, a Mamãe do Céu, que trazem as crianças para a igreja, que ensinam a rezar as primeiras orações, fazem o sinal da cruz em nome do Pai, Pai Nosso, Ave Maria e outros mais, rezar em casa, agradecer e pedir a Deus, são os pais. Mas que confiam à igreja, à catequese, a continuidade ou um complemento para inserir também a criança na igreja, para que ela possa se sentir igreja, com o testemunho, não só com um rio de palavras, de doutrinas. Precisamos passar a doutrina, mas, sobretudo, o exemplo, o testemunho. Então, quantos catequistas nós tivemos na nossa vida? Porque a catequese não é só para preparar para a primeira comunhão, não. Hoje nós temos a catequese para preparar os pais para batizar o filho, os padrinhos, batizar o filho afilhado. Nós temos a catequese para preparar a criança para comungar, catequese para preparar para a crisma, para o casamento, catequese para preparar até para morrer. Porque enquanto nós estivermos aprendendo, nós estamos sendo catequizados. Havia ideia antes que catequese é só a primeira Eucaristia. Custou entrar nas nossas mentes que para a crisma é catequese. E a catequese ela é permanente, ela é continuada. Era só para quando nós colocarmos um basta, agora não vou aprender mais, e oficialmente se torna pela morte. Aí a gente sai da catequese. Então nós precisamos valorizar a catequese. E a catequese dos filhos. Talvez um avô, uma avó, assim, que catequese vagabunda, né?
Meu neto ou minha neta está na catequese há tanto tempo, não sabe rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Vagabundo, sem vergonha, são aqueles que não ensinaram, que são os pais. E será que hoje os pais ensinam verdadeiramente seus filhos? Acho tão bonito, de vez em quando passa alguém por a gente aqui, talvez uma criancinha já puxando para entrar, para rezar. Talvez o pai ou a mãe está puxando, vamos embora, e quer entrar. Isso, em todo lugar acontece isso, quando os pais dão testemunho cristão para os seus filhos, dessa presença, da confiança em Deus. E quero, assim, valorizar o papel do catequista, porque, sobretudo agora na pandemia, que muita coisa está parada, como catequese, como os professores na escola, em que os pais brigam com o professor, vêm à igreja, brigam com o catequista, e agora estão sentindo saudade, porque o filho está o dia inteiro em casa perturbando. E essa aula presencial que não volta, a catequese presencial que não volta, tem que aguentar meu filho agora, como sempre nas férias acontece, a gente sabe disso. Agora, se um pai ou a mãe não consegue tolerar 1, 2, 3 filhos que são seus, que se tem educação foi o pai ou a mãe que deu ou deixou de dar, um dia inteiro, como que um catequista ou um professor pode ter uma sala de 10, 20, 30 crianças ou adolescentes que não são seus filhos, de famílias diferentes? É terrível. E aí, qualquer coisa, qualquer atitude que toma, vem o pai brigar, a mãe brigar. Então, acho que, sobretudo quem trabalha na catequese, faz isso, primeiro não tem salário, faz por amor. Com isso a gente agradece a cada um. E garanto que nas paróquias todas tem vaga para catequista. Se você pode criticar, pode condenar, pense, eu também posso ser um catequista. Não é que agora você é melhor do que estão lá. Eu posso ser catequista. Em querer ser melhor que outros não é catequese. Isso é disputa. Mas eu preciso sentir a vocação de Deus. Quem sabe a minha vocação é trabalhar na catequese. Seja infantil, adolescente, jovem, adulto, mas que a gente pense um pouco nisso. Talvez a minha igreja precise de mim. E às vezes a gente fica pensando numa igreja, voltando até um pouco do texto do Evangelho, quando nós olhamos por uma tradição. Meu bisavô, minha bisavó ensinava assim, meu avô assim, meu pai assim, eu aprendi, então eu ensino assim para meu filho, meu neto. Tem que ver como que a gente está vivendo a fé, a doutrina, ou se essa tradição está me ajudando, se não está me atrapalhando. Há muita gente que fica preso a um tradicionalismo exagerado que não resolve. O Concílio Vaticano II, por exemplo, veio trazer uma abertura para nós na celebração, quando o povo ficava durante a missa sem entender nada. Por que muita gente reza o texto na hora da missa? Porque ainda está aquela tradição de rezar o texto na hora da missa, que é na missa em latim, só o padre entendia, e como a gente não entendia nada, aproveitava para rezar o texto. Só que isso deveria ter acabado há muito tempo, né? Eu rezo o texto antes, rezo o texto depois, no outro horário, não se subir e chubacana ao mesmo tempo. Se eu rezo o texto, eu não presto atenção na missa. Se eu participo da missa, eu não rezo bem o texto. Quem reza pode me testemunhar isso. Então, que eu não deixe de rezar o texto, mas que seja no horário apropriado para eu fazer as duas coisas bem feitas. E outras coisas que a gente fica preocupados. E alguns ficam com aquele tradicionalismo que nem viveu. Muitos jovens hoje estão querendo voltar ao que eles não viveram, como se aquele tempo era melhor. Eles não viveram, como podem dizer que é melhor? Quando o padre celebrava a missa direto, o tempo todo de costas, só virava para dizer Dominus vobiscum. O que significa isso? O Senhor esteja convosco? O povo nem sabia responder. Quando o padre falava em português, que era homilia, todo mundo saía para ir fumar, para
comprar, para vender e conversar lá fora. Então, isso que era melhor, era bom para a época, mas para nós hoje. E tem gente, então, insiste e quer ser diferente, ou acha que os outros são diferentes, e quer ser diferente, aí fica sozinho. Aí não é igreja, porque igreja significa comunidade. Se eu sou sozinho, eu não sou igreja. Eu sou um filho de Deus, sou o templo do Espírito Santo, mas eu sou igreja a partir do momento em que eu sou comunidade. A etimologia da palavra igreja é comunidade. E se eu sou diferente, claro que não sou igual. Mas se eu faço esforço para ser mais diferente ainda, é sinal de que eu não quero ser igreja. Eu quero ter um Deus só para mim, do meu jeito. Então vamos colocar sempre na palavra de Jesus, que ele falou assim: por causa das vossas tradições, vós transgredis os mandamentos de Deus. Evangelho de hoje, pode conferir no folheto. Por causa das tradições, muitas vezes nós desobedecemos os mandamentos. Então vamos apegar mais aos mandamentos, mais aquilo que nos orienta, do que aquilo que não é mandamento, mais aquilo que nos desorienta. E sermos uma verdadeira igreja. Façamos a nossa profissão de fé.